Bom, nós estamos estudando o capítulo 14 em serviço espiritual. E esse capítulo, ele remonta o capítulo 6 e o capítulo 7 desta obra, aonde houve o atendimento a Libório dos Santos. Libório dos Santos foi aquele homem que desencarnou em plena vitalidade, que deixou a mãe doente em casa, desceu seduzido pelas ilusões das festas do carnaval, e, estando nessas festas, esqueceu da mãe, ficou ali envolvido com todo aquele movimento, com todos aqueles atrativos, com todas aquelas ilusões que o carnaval proporciona. E quando ele retorna para casa, a mãe já estava praticamente em coma, nem o reconhece. Ela foi atendida pelos vizinhos mais próximos, por pessoas piedosas, e ele tentando se recuperar, recobrar a lucidez, ele sentou diante do fogão, acendeu o gás para fazer um café, mas o cansaço lhe dominou a tal ponto que ele sequer acendeu o fogo e morreu intoxicado pelo gás. Chegou ao mundo espiritual como um suicida, como alguém que não respeitou os limites da vida, como alguém que se expôs a uma condição desnecessária. E vagueando, né, nas trevas de si mesmo, ele acoplou a mente da sua escolhida, da sua pessoa, da sua companheira chamada Sara, que também sente falta dele, e buscava ele em pensamento. E nessa comutação de energia entre os dois, ele acaba sintonizando na casa mental de Sara, aonde ele começa a revigorar as próprias forças, a buscar o próprio equilíbrio. Então, através de Sara, ele se alimentava, ele enxergava, ele raciocinava, ele vivia através dela. Só que duas mentes sugando o fluido vital de um único corpo, começa a haver um desgaste. E após 5 anos de convivência, Sara começa a apresentar sintomas, neuroses, medos, que a presença dele no seu despertar espiritual transferia a ela. Ela entra num quadro de desnutrição e, viajando de médicos a médicos, acaba começando a frequentar uma instituição espírita, aonde ela busca auxílio para se libertar do processo obsessivo. Olha como é que isso é interessante. Ela vai nessa casa espírita e ela tem contato com as pessoas que ali estão para conseguir melhorar. É assim que acontece nas nossas casas. Todo mundo que está obsidiado chega lá como vítima da obsessão, querendo melhorar. Mas a gente não tem o outro quadro, aquele que se desdobra fora da reunião mediúnica. E nesse capítulo, né, intitulado Em Serviço Espiritual, nós vamos estudar a continuação. O que acontece depois do atendimento da reunião mediúnica? Então, nós tivemos estudando na semana passada a presença de Abelardo, que era o companheiro desencarnado de Dona Celina. Ele procurou o Aulus, né, e rogou a assistência a Libório. Libório estava internado numa instância espiritual próxima à Terra, ele estava obsidiando Sara, passou pela reunião mediúnica, fez novas reflexões com a proposta de Raul Silva, e dali foi internado nessa instituição. Sara apresentou melhoras no seu quadro clínico, mas não no seu quadro mental. Esse é o problema da reunião mediúnica. Ela retira a influência, mas não muda a forma de pensar. Então, quando nós temos um quadro de obsessão, o que a gente pode fazer para o espírito? O atendimento desobsessivo, e para a pessoa, a reflexão evangélica. Porque senão acontece o que está acontecendo nessa instituição. Abelardo procura Aulus em favor do próprio Libório. E Aulus diz, olha, nós vamos atendê-lo, mas é importante que Celina, a médium da casa, que conhecia Sara, que já estiveram conversando na instituição, que estava presente na reunião, venha conosco para esse atendimento.
E Abelardo vai, aguarda que a esposa, então, depois da reunião mediúnica, faça as orações e se liberte do carro físico, para juntos pudessem excursionar pelo mundo espiritual. Nós paramos na semana passada justamente nesse ponto, quando Aulus vem falando sobre essa convivência de Abelardo e Celina, que é uma convivência ímpar, não quer dizer que todos os casais onde um cônjuge parte para o mundo espiritual continuam convivendo naturalmente. Existe um ditado que fala: viúvo é quem vai, né? Ou quem fica também, porque quem vai pode encontrar alguém e quem fica pode reconstruir a sua casa emocional. Mas quando há convivência, quando há respeito e sentimento, continua-se esse conúbio dessas almas afins. E nós paramos nesse ponto quando Aulus diz: a morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E quando não lhe aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso quinhão. O que ele está falando para André Luiz e para Hilário? Nem sempre, quando um dos cônjuges parte, a vida vai continuar da mesma forma. Há uma mudança de dimensão, de vida e de propósitos. A morte, infelizmente, não nos muda a capacidade de pensar, mas quebra as nossas ilusões da terra. E ele ainda diz: quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar, porque ele vem falando, nós temos que compreender que quando partimos para o mundo maior e deixamos um cônjuge para trás, ele tem direitos de buscar outra pessoa para a sua companhia, para a sua segurança, para educar seus filhos. E André Luiz remonta a sua própria história, de quando voltou a encontrar Zélia, né, a qual ele tinha como a eleita dos seus sonhos, e vê ela casada com outro homem, que cuidou da sua família, que educou seus filhos, que manteve eles sem as dificuldades financeiras, o que ele já não podia prover. Então, este ensinamento de fraternidade é muito difícil. Importante a gente estudar isso, porque capítulos à frente nós vamos ver esta visão mais dos encarnados, essa é a visão dos espíritos. Eles estão mostrando: olha, gente, você desencarnou, e se Celina arrumasse um companheiro? Tudo normal. Ah, mas e o sentimento que você tem com ela? Vai continuar. O amor multiplica, não divide e nem isola. Talvez a gente ainda tenha muita dificuldade de compreender isso, porque estamos olhando sob o prisma material. A conversação... Oi, independente dele ser marido dela, depende também dela terminar a reunião mediúnica e continuar conectada para poder adormecer, né, e ir para o plano, terminar o trabalho que foi iniciado, né? Olha a confiança de Aulus, né? Ele confiava tanto em Celina que ele fala para o marido: vai em casa e quando ela desdobrar, você já traz, porque ela vai estar pronta para o trabalho. Ela era um soldado de confiança. A gente, ele ia falar assim: ó, você vai atrás e espera. Se essa pessoa, né, se manter relevado, não perder em conversação sem proveito, não perder na maledicência, nos programas de baixa qualidade que nós temos na televisão, você traz ele para continuar. É o que acontece no livro Missionários da Luz, quando o instrutor Alexandre convoca os seus trabalhadores. Eram 300 e só 33 compareceram, porque os outros estavam completamente perdidos nas propostas do mundo. Agora, Celina, ele tinha tanta confiança que ela chegaria em casa e continuaria em trabalho mediúnico. Porque o trabalho mediúnico, ele não é só naquela hora, naquele momento, dentro da casa espírita. Ele é a nossa vida. Então, ele foi, esperou ela despertar espiritualmente e a conduziu. Ele coloca: a conversação prosseguia valiosa e animada quando Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes.
Em companhia da esposa, o novo amigo parecia mais leve e radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. Notei que Hilário, pela expressão fisionômica, trazia consigo um novo mundo de indagações a exteriorizar. Hilário, como era um neófito, né, um iniciante no campo espiritual, tudo para ele é questão de pergunta. E nos ajuda muito, né, porque esta curiosidade vai nos aclarando o entendimento. No entanto, Aulus advertiu: sigamos, é necessário agir com presteza. Geralmente, esses trabalhos se dão pela madrugada, quando a gente adormece e entra naquele momento profundo do sono. Quando há silêncio em volta e nada vai perturbar aquele desdobramento. Olha como que a espiritualidade precisa ter cuidado. Há de se resguardar o corpo físico, há de se resguardar os animais da vizinhança para que não despertem e atrapalhem. Há de se resguardar a natureza orgânica para que nenhum choque dos órgãos possa intervir naquele desdobramento, devido também à disciplina da média. Ela não chega em casa depois da reunião mediúnica e faz uma alimentação exagerada. Celina era uma pessoa completamente equilibrada. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram aos nossos olhos. Tive a impressão que o piche gaseificado era o elemento preponderante naquele ambiente. Em derredor proliferaram soluços e imprecações, mas a pequenina lâmpada que Abelardo agora empunhava, auxiliando-nos, não nos permitia enxergar senão o trilho estreito que nos cabia percorrer. Imaginemos esta situação. Mesmo Aulus, né, com a sua qualidade superior, segue Abelardo nessa trilha, aonde passa por uma região extremamente inferior. Finda alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermeiros atenciosos. Entramos. Aulus explicou que estávamos ali diante, um minutinho, diante de um hospital de emergência dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Então, na nossa atmosfera terrestre, nós temos milhares de instituições como essa. E todas as entidades, como o caso de Libório, que passam pela proposta de esclarecimento, são internadas nesses hospitais muito próximos da crosta, ainda dentro dessas chamadas zonas purgatoriais, aonde eles podem tanto melhorar e seguir para o mundo espiritual superior, ou alcançar um certo equilíbrio e retornar para as suas atividades obsessivas. Tudo pobreza, necessidade e sofrimento. Este é meu templo atual de trabalho, disse-nos Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na máquina de serviço. O irmão Justino, o diretor da instituição, veio até nós e cumprimentou-nos. Pediu excusas por não lhe ser possível acompanhar-nos. A casa jazia repleta de psicopatas desencarnados e não poderia dessa forma deter-se naquele momento. Olha a definição de André Luiz, né, do nível dos espíritos estavam internados naquela instituição. Psicopatas desencarnados. Tinha cheiro de piche, né? Cheiro de Pois né, piche em gaseificado, volta, né? A gente chega piche até... gaseificado, uma instituição mal iluminada, a gente parece até uma casa mal assombrada, né? E ali esses espíritos que eram psicopatas, que estavam tendo os primeiros atendimentos provindos de reuniões de reajuste mental. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que não pude soprar meu espanto. Como cogitar de reajuste num meio atormentado como aquele?
E André Luiz, lembrando da instituição ao qual ele próprio ficou internado em nosso lar, faz aquela comparação, né? Poxa, eu estive num hospital onde eu tive todos os recursos para reflexão. Mas e aqui? Como que esses espíritos que estão internados aqui, claro que é um pronto-socorro, é uma emergência, mas como é que eles podem esperar uma melhora? E Aulos, né, acaba aclarando, importa reconhecer que este pouso, este hospital ou esta instituição é um refúgio para desesperados. Olha a definição do quadro. Segundo a reação que apresentam, são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regresso às linhas de aflição de que procedem. Então, nós vemos que entidades como Libório, apesar da doutrinação, do trabalho, do acolhimento, ele poderia voltar ao campo obsessivo. Ele ficaria ali por alguns instantes, por alguns momentos, por algum tempo, e depois retornaria ao seu campo de ação. Ou, renovando, ele pode seguir tratamento às esferas espirituais. Então, é realmente uma instituição que dá uma oportunidade muito grande aos espíritos desesperados, aqueles que já não têm esperança em mais nada. É um Se tipo naquele de, momento, é um tipo de pronto-socorro de emergência, não é? Parece assim, totalmente, né? ou você vai para uma internação maior e vai recobrar o equilíbrio da saúde, ou você desce ao campo de ação e continua prejudicando a sua própria existência. É algo interessante da gente ver, porque, de repente, o que a gente pensa? Os espíritos na reunião mediúnica disseram, nós vamos conduzi-lo ao hospital. São esses hospitais que aguardam a desobsessão. São esses pronto-socorro. Então, não é que está indo para uma instituição em colônias maiores, estão indo para zonas purgatoriais, até para ver se eles realmente querem se libertar. Porque o nosso livre-arbítrio ele não é violado em momento nenhum. Alcançáramos o leito, voltar só um pouquinho. Segunda reação que apresentam são conduzidos de pronto a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam pequeno estágio de recuperação. É uma casa de passagem. Alcançáramos o leito simples em que Libório, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Vamos tentar entender por quê. Libório viveu 5 anos ao lado de Sara. Tinha uma paixão por ela. Estava vivendo às custas dela como um parasita sobre uma planta. De repente, uma conversa, uma reflexão rompe magneticamente esse contato. Ele é levado para essa casa, mas aonde que o pensamento dele está? Na mulher, que era o seu afeto. Então, a presença daqueles espíritos para ele é indiferente. Não era aquilo que ele queria naquele momento. Enxergava-nos impassível, para ele tanto faz quem está aqui, quem não está, estava contrariado de estar ali. Exibia o semblante dos loucos, quando transfigurado por ocultas flagelações. Por que ocultas flagelações? Lembra lá de Raul Silva no capítulo 7, quando toca na ferida, quando lembra da mãe esquecida, quando lembra das ações que levaram ao desencarne precoce. Então, tudo isso começa a refletir em Libório. Ele começa a ver que jogou uma encarnação fora. Um dos guardas, dos trabalhadores daquela instituição, veio até nós e comunicou a Abelardo que o doente trazido à internação denotava crescente angústia. Nós estamos, na verdade, a horas após a internação de Libório. Apesar de ter passado 7 capítulos, né, nós estamos depois da reunião e ele foi atendido naquela noite. Então, ele foi trago tranquilo, sereno, reflexivo, mas com o passar das horas, ele volta a angustiar-se.
É muito pouco tempo que a doutrinação fez efeito sobre Libório. Ele já está totalmente indiferente, o pensamento já está buscando os mesmos sítios que viviam. Por quê? Porque há uma comutação de ideias nisso tudo. Aulus auscultou paternalmente e em seguida informou: o pensamento da irmã encarnada que o nosso amigo vampiriza está presente nele, atormentando. Então eles retiraram ele de Sara, mas Sara está lá na casa dela, né, dormindo ou prestes a dormir, pensando em Libório, na saudade, na falta, porque naquele momento ela começa a denotar espiritualmente a sua ausência. Ele foi retirado do convívio dela. Ela pode estar fora do corpo físico e não estar encontrando ele dentro do lar. Então ela começa a procurá-lo. E aquela ânsia de procura dela reflete nele um estado de angústia. Acham-se ambos, diz Aulus, sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora eclipsados pelas sugestões arremessadas de longe. Então, não adianta a desobsessão para libertar-nos da obsessão. A desobsessão, ela ajuda o espírito. Ela pegou Libório, que estava ali, né, prejudicando a saúde de Sara, e internou ele numa instituição. Mas agora Sara, que não mudou a sua forma de pensar, está buscando ele lá na instituição, porque está viciada ao seu convívio. Não há nela uma mudança de atitude para valorizar a saúde mental, física. Nós precisamos mudar para que tudo à nossa volta mude. Não adianta eu esperar que a mudança venha de fora. Ela tem que partir de mim, porque eu expresso a realidade no qual o meu pensamento vive. E os espíritos que se alimentam desse pensamento vivem comigo. É o que acontece com Sara. Temos aqui, diz Aulus, André Luiz, aleguei, um símile perfeito do que verificamos comumente na Terra, nos setores da mediunidade torturada. Médios existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte das entidades inferiores, depressa como que lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora os nossos mais sadios propósitos de libertá-los. O trabalho da desobsessão é belíssimo, mas não funciona se a mente obsidiada também não querer, não almejar a libertação. Nós vamos tirar, ela vai lá, torna a buscar Libório, porque ele está numa instituição temporária. Se ela o influenciar novamente, ele vai retornar ao seu lar e ela vai adoecer cada vez mais, podendo entrar num processo complicado que pode levar ao desencarne prematuro. Sim, concordou o orientador, né? Enquanto não lhes modificamos as disposições espirituais, favorecendo-lhes a criação de novos pensamentos, jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros, temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade, e daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. É tão complicado esses processos de obsessão, quando eles se dão por questões afetivas, quando eles se dão por questões de perseguição, que a separação só é feita com uma mudança completa. No livro Loucura e Obsessão, nós vamos ter um caso muito interessante de um jovem que era excepcional, já havia atingido os 40 anos de idade e padecia de uma obsessão ferrenha. Desde antes do nascimento, aquela alma que tinha um passado complicado trazia um processo obsessivo. Encarnou em uma prisão, no corpo limitado, com as ideias completamente distorcidas da realidade.
mas padeceu do processo obsessivo por mais 40 anos. E é feita uma reunião de desobsessão, onde este espírito obsessor manifesta-se através de um médium. E o pai do rapaz obsidiado, que era o doutrinador, tem a oportunidade de conversar com o perseguidor do próprio filho. E faz uma proposta, um apelo: meu filho sofre muito, reencarnou na hidrocefalia, padece de todas as limitações orgânicas, e você ainda aumenta o seu sofrimento com a ação obsessiva. O que nós podemos fazer para solucionar? E aos poucos, aquele apelo fervoroso, embasado no sentimento de pai, vai tocando o espírito. E ele sente, então, vergonha da sua ação. Mas ele faz um alerta. Ele fala: olha, meu amigo, eu posso afastar-me dele, mas no estado em que ele se encontra, e no tempo que nós convivemos junto, se eu me afastar dele, o choque orgânico vai ser tão grande que ele vai desencarnar. Ele não tem mais estruturas para viver sem a minha presença, sem o ritmo orgânico que eu dito ao seu próprio organismo. E aquela realidade é um choque para o pai. Mas ele diz que seja feita a vontade de Deus. A reunião encerra. O pai pega o carro e vai para casa, junto com a mãe, que era frequentadora do trabalho, e ela pergunta: será que o espírito falou a verdade? Será que chegando em casa nosso filho vai estar bem? Mas eles vêm com o pensamento ainda voltado para o trabalho, e chegando em casa encontra o filho prestes a desencarnar. Liberto da ação compulsiva da entidade que há muito tempo o dominava organicamente, ele tem apenas o tempo de abraçar os pais e se entregar ao mundo maior. Nesse caso, se não houver a separação de Libório e Sara, com o passar do tempo, ele vai culminar pela sua presença orgânica, levando a uma desencarnação precoce. As obras de André Luiz nos mostram diversos casos onde os doentes estão com ovoides ligados ao campo perispiritual, sugando o fluido vital. O que são esses ovoides, senão espíritos que se permitiram, por uma indução hipnótica e magnética, recrudescer a forma ao chegar a um estágio pequeno daquele que se sustenta de emanações orgânicas. E se não forem retirados, minam a saúde do corpo físico a tal ponto que a pessoa entra em falência orgânica. O doente fizera-se mais angustiado e mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior pavorosa e incoercível. Tudo indica, diz Aulus, a vizinhança da irmã que lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado e mais aflito. Ninguém foi lá ensinar Sara onde ele está. Ninguém avisou ela: olha, Libório está internado na instituição tal, na região próxima à Terra. Mas ela vai até ele porque o pensamento dela está ligado a ele, ela se sente atraída até ele. Mal acabar o orientador de formular o seu prognóstico, e a pobre mulher, desligada do corpo físico pela atuação do sono, apareceu à nossa frente, reclamando feroz. Libório, Libório, por que te ausentaste? Não me abandones, regressemos para a nossa casa. Gente, não foi essa mulher que foi à casa espírita e implorar ajuda para se libertar do processo obsessivo? Na verdade, ela não quer se libertar. Uma vez assistindo um trabalho até do Haroldo, interessante, ele disse: não é o mais difícil num processo obsessivo, não é curar a obsessão, ou melhor, num processo depressivo, não é curar a depressão, mas é fazer a pessoa parar de se sentir bem deprimida. É o processo da obsessão. O mais difícil é fazer essa mulher se sentir bem longe da presença do obsessor. Ter novos propósitos de vida.
Que vemos? Perguntou Hilário, né? Não será essa criatura que o serviço dessa noite pretende isolar das más influências? Até porque, Tarcísio, ela deixa meio que na responsabilidade do obsessor aquilo que está acontecendo com ela. Para ela, ela tem que querer que o espírito vá, mas quando ele vai, ela que vai ser responsável pelas atitudes dela. Então, por isso que eles falam que o obsessor, ele é um convidado, ele não é um invasor. É conveniente, Pois é, muitas vezes. com certeza. E como é que a gente implanta isso na mente daqueles que se julgam joguetes na mão do obsessor? Eu me lembro de um estudo, certa feita, que a gente fez dentro do campo da mediunidade, que a pessoa, para se desculpar, disse, mas eu não tenho culpa de ter feito, porque eu estava obsidiado. Eu falei, meu amigo, você tem responsabilidade duplicada, primeiro de ter feito e depois de ter levado alguém para ser cúmplice das suas ações, que compartilhou as suas atitudes. É justamente o obsessor é alguém que nós convidamos a conviver com a gente, a viver com as nossas criações mentais. Então, nós somos responsáveis de forma duplicada. Quando há o processo que afasta o obsessor, eu estou tomando posse das minhas atitudes. E, às vezes, é mais cômodo eu falar assim, não, mas é mais fácil com o obsessor próximo, né? Que eu tenho como dividir, eu não divido a responsabilidade, eu multiplico a responsabilidade. Eu tinha uma funcionária que às vezes ela vinha falar alguma coisa comigo, assim, de serviço e tal, aí a gente conversava, e eu falei assim, não, Rita, tudo bem, já entendi, eu só queria um cúmplice. Entendeu? Quer dizer, a pessoa precisa de um cúmplice para poder não assumir sozinho aquilo, né? É o nosso mundo íntimo ainda, né? Nossa baixa autoestima, a gente ainda não tem segurança para tomar atitude. Na verdade, a gente nunca vive sozinho, nós estamos sempre fazendo ligações e religações mentais. Mas quanto mais a gente age no bem, mais a gente vai tomando essa segurança e essas atitudes passam a ter uma responsabilidade maior na vida. Toda vez que a gente age no mal, a gente compartilha aquele sentimento que está abrangendo um grande número de espíritos que ainda se comprazem nele. A proposta da doutrina espírita é fazer-nos de nós pessoas conscientes. Então, vem no atendimento fraterno um caso onde você percebe que pode ter ação obsessiva. Porque se perguntar se na minha casa tem espírito, na casa de todo mundo tem. Agora, obsessão é quando há uma incidência, quando aquele ser pretende, de alguma forma, tirar alguma vantagem, seja orgânica, seja emocional, ou seja, até mesmo, né, de vingança, de perseguição. Porque eu falo assim, vamos fazer uma vibração para casa de fulano de tal, porque há espíritos na casa dele. Não é de todo mundo, então nós vamos ter que ficar fazendo evocações para todas as pessoas, todos os dias, que uma reunião por semana vai ser pouco. Agora, quando há um caso crônico, onde a convivência está levando a um desequilíbrio, como no caso de Sara, ela estava com a saúde completamente comprometida, foi feito o atendimento. Só que o atendimento atingiu 50% do problema. Atingiu o Libório, fez ele refletir, deu campo aos espíritos até de internarem ele temporariamente nessa instituição, mas os benefícios que ele conseguiu na reunião estavam se perdendo porque a mente de Sara agora ficava buscando fora do corpo físico, ela exigia a presença dele dentro de casa. Ela convivia com ele durante 5 anos. Imagina alguém que convive conosco 5 anos e de repente vai embora. É interessante a gente pensar nisso porque a morte é algo parecido. Nós convivemos com alguém dentro de casa e de repente essa pessoa desencarna. Se nós ficarmos buscando mentalmente, fulano devia estar aqui, não podia ter me deixado agora, nós estamos prendendo essa pessoa, porque o mundo íntimo dela vai refletir todas as angústias do meu pensamento. E isso se vale para todos os tipos de convivência, pai e filho, companheiro e companheira, avô e avó que moram em casa.
Às vezes nós não permitimos que os espíritos encontrem paz. Ou quando lembramos de coisas tristes, de coisas ruins, de dívidas, de discussões, que levam a eles também um estado de aflição. Você vê que Libório estava no mundo espiritual internado, mas a aflição dentro dele estava alta porque ela estava lembrando dele e cobrando a presença dele na casa dela. Ele queria estar lá, mas ao mesmo tempo ele começava a contemplar uma liberdade espiritual. Lá no asilo acontece muito assim, da gente entrar no quarto e de repente fala assim, não, mas que a idosa faleceu, quando faleceu recentemente, hoje mesmo eu entrei no quarto da idosa e assim, me assustei de não vê-la, sabe? Não me assustei, mas assim, me dei conta que ela não estava ali. Você parece que fica associando aquela cama à pessoa, sabe? Assim, você tem que ir se policiando, né, para não ficar aquilo, né, na sua memória afetiva. Lógico que a gente lembra com carinho e tudo, mas, sabe, se você sentia que aquela que era a cama daquela pessoa, sabe? Você fica... E aí, às vezes, Querendo já ou está não, né, em reencarnado algum há lugar. tempo. Eu, às vezes, entro no quarto, assim, e fico pensando, aquela cama era daquela. São muitos, né? E ali a gente convive diariamente, vamos dizer, não diariamente, mas com uma certa frequência, né, com o desencarne, então você fica assim, a caminha da fulana, a caminha... É muito difícil a gente não fazer isso, sabe? É complicado. A gente acaba criando, A cama dela, né, uma sabe? Porque série ficou assim, muito de tempo lá, relacionamentos próximos. ficou muito tempo ali, entendeu? Então a gente vincula até a Justamente. cama fica vinculada à pessoa. É muito estranho. E é importante, nesse momento, principalmente numa instituição como o asilo, onde a pessoa às vezes passa um tempo grande e cria uma fixação mental que aquela ali é o espaço dela agora. Ela já não pensa mais em voltar para casa ou ir para outro lugar. Ali, para ela, agora é a casa. Então, quando desencarna, a primeira questão que o espírito tem é de permanecer ali. A espiritualidade começa a visitar, a fazer convites, mas ela fala assim, eu vou para onde? A minha família me colocou aqui, eu não tenho para onde ir. Então, a gente tem que começar a trabalhar mentalmente para esses espíritos. Quando vê, né, aquela caminha que lembra, fala assim, mas agora ele foi para uma outra instituição maior, mais confortável. É pensar com essa libertação, porque, na verdade, eles estão também vinculados à instituição. Quando a Rita Quando a gente... falou, Tarcísio, eu ia falar justamente isso, que a gente tem um pouquinho mais assim, de visão espiritual. Eu sinto muito a dificuldade deles saírem, sabe? Às vezes passa assim anos e o espírito ainda está ali. Então eu tenho notado, a gente desde a pandemia, quando o clima mental ficou pior, né? Em função do isolamento, de não poder ter visita e eles muito centrados ali nos problemas, né? A gente começou a fazer um culto todos os dias com eles, né? 2 horas. E a partir daí eu senti que houve uma melhora muito grande nesse sentido. Muito. De alguns espíritos estarem conseguindo se desligar. Porque a gente é tão estranho assim, a gente não pode falar, estou falando isso aqui porque a gente está num grupo fechado, né? E a gente não pode falar isso, e os funcionários até de vez em quando falam assim, ai, Neuzélia, está andando aqui de noite. Aí eu falo, não, gente, é impressão, tira isso da cabeça. Mas eles andam, ficam por ali mesmo, naquele ambiente, andando e dentro daquela energia toda. É uma dificuldade muito grande da instituição. É natural para quem tem uma sensibilidade, às vezes um funcionário, perceber, porque é um estado assim de materialização ainda muito grande deles. Eles estão desencarnados, mas com a mente completamente voltada ao mundo material. Então, quando a gente tem, às vezes, um doente em casa já de muito tempo, quando a gente está numa instituição como o asilo, até mesmo o hospital, ter esse pensamento, fulano desencarna, foi para uma instituição muito melhor, está bem amparado, tentar ajudá-los para que este pensamento possa fazer eles começar a vislumbrar essa instituição. Às vezes os espíritos estão ali, né, aguardando só aquele
estalo, aquela mudança de pensamento para acolher. E eles ficam, né, num ciclo de vida, porque foram habituados pela própria rotina que conviveram, e às vezes, né, anos que passaram ali, e aquilo ali passou a ser para eles a única realidade da vida. Então, realmente, trabalhar numa instituição dessa é fantástico, saber que você está naquele momento lidando com uma parte que está encarnada já em reta final de encarnação, uma parte desencarnada que já merece alçar voo e tentar lidar com essas duas realidades, porque nós temos conhecimento para isso. E tem uma terceira realidade, porque às vezes tem uma afinidade muito grande entre um idoso e outro. Então, quando um desencarna, o outro se fixa nele. Então, é um trabalho assim, constante que a gente ainda tem, né, na Terra, de conversar sobre a morte, de falar nas possibilidades da vida futura, mesmo porque muito deles vêm de outras religiões, então também a gente não pode ficar agredindo com a doutrina, né? Mas é fundamental, porque tem uma simbiose muito, muito grande quando existe uma afinidade grande entre duas. A gente, inclusive, Coisa boa, gente. Mas eu também. Está com uma Coisa boa de idosa poder lá, compreender isso a tudo, outra né? desencarnou, ela está tendo muitas dificuldades e a gente sente claramente que está ali, né? Preso à onda mental dela. Mas eu também acredito que tem algumas, a gente que passaram por lá e que podem estar lá ajudando também, trabalhando, continuando no plano espiritual, mas trabalhando junto com a gente, né? Que ficaram por opção, não por obsessão, mas por opção de trabalho. Eu acredito que passaram Alguns muitos espíritos, né, espíritos se aqui. adaptam muito fácil à vida espiritual, principalmente quando tem assim uma existência muito longa e já não sofrem mais os apelos das ilusões materiais. Eles desencarnam e quando tomam lucidez se adaptam muito fácil à vida espiritual e até se prontificam a trabalhar. Você vê, por exemplo, o caso de Abelardo nesse capítulo. Uma alma que era, né, prepotente, ele era de gênio difícil, desencarnou muito cedo por causa dos excessos, tentou vampirizar a própria esposa, mas ela, com uma índole positiva, uma atitude no bem, ele não consegue, se perdeu nas trevas durante alguns anos, mas ela orando por ele, a casa espírita orando por ele também se sensibiliza e se esforça. Então, num espaço pequeno de tempo, Abelardo saiu de uma condição de uma alma temperamental encarnada, de um espírito desencarnado em sofrimento, trabalhador de uma instituição ainda muito pequena, mas que dava a ele títulos de merecimento. Então, você vê assim, se a alma quiser, ela dá uma volta por cima. E, às vezes, o idoso é mais difícil, porque ele vai criando fixações mentais de rancor, de raiva, de solidão. Então, é todo dia aquela palavrinha que vai quebrar isso. Mesmo que ele não goste, né? Mas aí mostra um outro lado, a nova presença, uma família maior. Essa é a função daqueles que conhecem a vida espiritual, mas como a Neuzélia falou muito bem, sem violentar crenças, sem desafiar propostas, porque todas convergem para um bem maior. Então, é saber chegar com sentimento, né, de alegria. Falar assim, você lembra, né, de fulano? Vamos lembrar dele agora sorrindo, feliz, iluminado, que um dia nós todos estaremos lá. Essa é a realidade da vida. Nós não precisamos ter medo disso, e sim aguardar a nossa herança, né, com aquele pensamento que o Pai não desampara ninguém. É difícil, não é fácil, mas o Espírito sempre tem motivos para trabalhar diferente em qualquer lugar que a providência divina o colocar. Hoje, no culto da tarde, o idoso falou assim que ele achava que não podia ter nem pobreza e nem morte. Aí deu um desdobramento, né, que nós passamos a conversar com ele, porque ele é um tanto quanto revoltado quanto à situação dele.
Então, a gente foi conversando, quer dizer, aí você vê como é que esse trabalho se desdobra, né? E às vezes nós não estamos só atendendo quantos que estão ali É um desencarnados que a trabalho gente de está desobsessão que atendendo, está sendo né? feito. Sabe? É Nesse momento que interessante. você está mudando paradigmas mentais, você está fazendo com que aquela onda mental que ele emita troque de frequência. Naturalmente, liberte uns e alcance outros. Ainda que a gente não Às tenha vezes, convencido o encarnado, quem sabe a gente convenceu um desencarnado, né? alguém, né, que potencializa aquele Alguém que quis fazer a pergunta através sentimento dele, né? que usou, né, que viveu, você vê que o próprio Libório, ele falava através de Sara, ele se expressava na sociedade através do corpo da mulher que ele amava. E isso é uma coisa comum, porque na questão 459 nos fala que eles nos dirigem, eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, eu nunca estou conversando com uma só pessoa, eu estou conversando com uma legião. São vários que ali estão. Então, uma resposta boa para um, como uma resposta ruim, pode fazer a diferença. Pode fazer com que alguém, né? Tem até um caso que o doutor. Vamos ver se eu lembro o nome dele agora. É um médico novo da União Espírita Médica. Ele faz um trabalho muito interessante. Eu vou lembrar o nome dele. É sobrenome Moreira, né? Moreira, todo espírito evoluído. Mas ele fala sobre isso. Ele tem um trabalho interessante na Casa Espírita, que ele frequenta, aliás, além de médico, né, de ser um médico sem fronteiras, ainda tem um trabalho muito interessante nessa questão da África, de trabalhar nessa dívida moral que nós temos com o continente africano. Ele é um médico, É o um Andrei? psicográfico, É o Andrei que você está André falando? Moreira, ele mesmo. E um médium psicográfico, né, do doutor Dias, né, que foi até mentor da Mocidade Espírita Dias da Cruz, no Centro Espírita Francisco de Assis. E ele conta uma história que na casa espírita que eles estavam, certa vez manifestou um espírito obsessor. Era obsessor de um frequentador da reunião mediúnica. Então eles começaram, né, e toda a reunião estava presente, mas ele estava com um ímpeto agressivo. Aí começaram a questionar, mas você é conhecido de fulano? Não. Você tem alguma ligação com essa pessoa? Nenhuma. Então, por que você tomou esse rancor, né, essa raiva? Uma certa vez, pode perguntar para ela, o espírito dizia, ela discutiu com fulano de tal aqui dentro da casa. Ele largou para lá, eu não. Era alguém que acompanhava outra pessoa, sentindo-se ofendido, começou a obsidiar aquela pessoa. Então, nós nunca conversamos com uma só. Quando a gente fala para uma pessoa, nós falamos para a sua realidade espiritual e para as ondas mentais que ela emite. Neste caso, Libório, quando estava sendo atendido, comumente Sara também estava. Havia um rompimento, e ela, com certeza, nos momentos da reunião, do atendimento, sentiu as angústias, sentiu o agravamento, e, de repente, aquela estagnação. Então, ela vai para o seu leito dormir, sem o peso da presença de Libório. Mas e a síndrome da abstinência da convivência? Isso é profundo, né? Nós vimos há pouco tempo agora algo muito triste, né, que aconteceu com esse jogador que desencarnou, muito novo. Quando o médico fala, a cirurgia que nós fizemos na cabeça foi muito tranquila, mas ele precisa ficar internado pela abstinência do uso dos entorpecentes. Ele continuava, o corpo exigindo aquela presença química, como existe a abstinência obsessiva, onde nós estamos exigindo a presença emocional. Sara se libertava da presença espacial de Libório, não do pensamento dele. Então ela vai até ele, ela busca até ele, e quando ela chega lá, ela cobra, por que te ausentastes? Esquece que ela foi à casa espírita e pediu a intervenção porque estava doente. Hilário fica perdido, né? Não foi ela, né, que foi lá nessa noite, pretende isolar das más influências?
E o orientador? E porque o orientador respondesse de modo afirmativo, meu colega continuou. Deus de bondade, mas não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Não roga socorro à instituição que frequenta, ela era frequentadora da casa espírita, ela conhecia o corpo mediúnico, ela implorou ajuda, no entanto, ela vai trabalhar contra ela mesma. Aí Aulos responde: isso é o que ela julga querer. Entretanto, no íntimo, alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. Milhares de pessoas são assim, registram doenças de variados matizes e com elas se adaptam para mais segura acomodação, com menor esforço. Naquele momento, Sara precisava mudar. Não se afasta um obsessor sem uma mudança mental do obsidiado. Não há ninguém que consiga. Jesus dizia: vai e não tornes a pecar, para que não te aconteça algo pior, porque até aí você já sabe, daí para frente a convivência pode agravar. Então, se nós queremos nos curar da obsessão, mude a frequência do pensamento. Se você está com um processo obsessivo e chega à casa espírita, qual que é o meu tratamento? É o evangelho, é a presença na reunião pública. São as chicotadas que o evangelho nos dá moralmente que fazem com que a gente desperte, acorde, veja o que realmente é para ser valorizado e valorize. Entenda esses pormenores que estão escondidos na vida. Não é Joana de Ângeles que pede que nós encontremos aqueles que são invisíveis na sociedade, encarnados e desencarnados. É uma palavra, é um gesto, é uma atitude que podem fazer a diferença. Dizem-se, diz Aulos, prejudicados e inquietos. Todavia, quando se lhes subtrai a moléstia de que se fazem portadoras, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, auxiliando-as a cultivar a posição de vítimas na qual se comprazem. Há muitas pessoas que gostam de serem doentes. Há muitas pessoas que gostam de inspirar compaixão. Isso é do nosso mundo íntimo. E quando você mostra para a pessoa que ela está bem, ela desagrada. Ela reclama. Eu lembro de uma palestra do Dr. Ricardo Baesso, que ele dizia que uma pessoa procurou querendo a medicação para reumatismo. E ele, então, fez os exames, pediu, olhou e falou assim, mas você não tem a doença. E a pessoa ficou totalmente desequilibrada, nervosa, falou que ele não sabia o que estava falando, que ela sim sabia pelas dores que sentia, pelos sintomas que ela tinha, e foi embora, para voltar daí a anos mais tarde, completamente torta pelo reumatismo. E feliz de estar doente, jogou na cara dele. Eu não falei com o senhor que eu tinha o reumatismo? Ele disse, não, você não tinha, você o criou com o seu pensamento. Nós também criamos doença para que chamar atenção, para estar rodeado de pessoas, ao passo que o nosso pensamento gera saúde. Curar é curar-se. Curar do processo obsessivo é mudar o procedimento de vida, não é enviar nome para obsessão. Se Sara, lá atrás, quando perdeu a presença de Libório, tivesse buscado uma nova postura mental, teria evitado esse conúbio de 5 anos, como Celina, quando perde o esposo Abelardo pelos vícios, pelo próprio desrespeito à vida física, manteve-se equilibrada a tal ponto que ele não conseguiu
de forma nenhuma, vampirizá-la. Não tomou na conta da sua vida. E, ao mesmo tempo, cresceu espiritualmente. O obsidiado mantém o obsessor nas zonas inferiores do pensamento, o que é também responsabilidade dele. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão, continua Aulus. Encarnados e desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro de vida mental se lhes altere, até que a pessoa decida: não quero mais ser doente, não quero mais padecer desse mal, vou mudar a minha vida. E por esse motivo que, em muitas ocasiões, as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas nesse gênero e trocas inferiores, como aconteceu com Sara. Ela chegou a um ponto da desnutrição, da doença, do mal-estar físico, ter que vir para mudá-la mentalmente. Mas se ela não fizer a parte dela, dificilmente os espíritos substituirão a sua dor, a sua onda mental. Isso não vai acontecer nunca. Eles podem remover Libório e ela, nessa simbiose, buscar outro que acople ao seu pensamento e suga a sua onda mental. A partir do momento que ela passa a vivenciar a proposta do Evangelho, a buscar perdoar-se, crescer espiritualmente, ela está se vacinando contra qualquer tipo de obsessão. Não há intervenção espiritual que possa agir sobre alguém que não queira ajuda. Quando o espírito cansado decide por si só mudar, o universo muda a seu favor. Então, nós vamos parar nesse ponto. Na semana que vem, nós vamos encerrar este capítulo, que é um capítulo mostrando justamente o trabalho espiritual que se dá depois da reunião, e iniciarmos um capítulo muito interessante chamado Forças Viciadas, que nos mostram a mediunidade em todos os momentos da vida. Neste momento que nós estamos encerrando o nosso trabalho, vamos fazer um pensamento de saúde para o nosso planeta, para todas as pessoas que estão doentes, para a nossa cidade, para todos aqueles que estão desencarnando pela pandemia da Covid-19, que também possam, nesse instante, se entregar ao mundo maior de coração aberto. Sabendo, Senhor, que a vida continua, que nós estamos apenas numa experiência material da vida. Que, como estudamos nessa noite, todos nós temos um caminho muito grande pela frente e precisamos libertar o nosso pensamento das algemas da atualidade. Enxergar as pessoas à nossa frente como filhos de Deus, irmãos nossos, carentes do nosso pensamento e da nossa palavra, que possam ajudá-los a refletir num mundo melhor. Como será bom, Senhor, quando este mundo estiver acima das nossas expectativas e se tornar uma realidade palpável para o espírito confiante. Como será bom quando todos nós, libertos dos nossos traumas, nos entregarmos de corpo e alma a uma vida melhor. Esquecermos o sofrimento, esquecermos as dores que por vezes nós mesmos criamos como tormentos voluntários de nossa existência. Abençoe, Senhor, a nossa caminhada. Dai-nos o entendimento, que saibamos aproveitar as oportunidades, sem nunca esquecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigado. Graças a Deus. Agradecemos a todos pela presença.